Na semana passada, nós começamos trabalhando o livro de Gênesis, certo? Em Gênesis nós temos a criação de todas as coisas. Em Gênesis nós aprendemos sobre a queda também do ser humano, o porquê as coisas estão como estão. Nós sabemos então já quem é o nosso Criador, que é Deus. No princípio criou Deus todas as coisas. Nós sabemos o porquê as coisas estão como estão. Adão e Eva pecaram contra Deus, isso trouxe toda a desordem na raça humana e na criação como um todo. Nós vimos também que Deus, ele promete que um descendente da mulher viria e ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, o livro de Gênesis, ele é muito importante. Se a gente não entender os primeiros capítulos da Bíblia, pode ser que a nossa compreensão de todo o restante venha desandar. Então, a gente sabe quem é o nosso Criador, nós sabemos por que as coisas estão como estão, e sabemos que há promessa a respeito de uma redenção, que, claro, vocês sabem quem seria o nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que a gente chama aquela promessa de Gênesis 3,15 de proto-evangelho. Então, nós vimos que, após a queda, houve uma desordem, a imoralidade abunda no ser humano. O Senhor vê o desígnio do coração humano e vê como é continuamente mal. Ele envia um dilúvio para limpar a terra que está contaminada do pecado e preserva um remanescente. Quem é? Noé e sua família, até para que a sua promessa pudesse se cumprir. Então ele sempre vai preservar, ele preserva Noé, sua família, e faz aliança com Noé. O sinal dessa aliança é o arco no céu, certo? A aliança com Noé traz uma preservação física para o desenvolvimento dessa promessa, certo? O Senhor não destruiria mais a terra com um dilúvio. Além disso, posteriormente nós vamos observar que nem mesmo Noé é esse descendente prometido. Noé, ele vai plantar uma vinha, vai se embriagar, cair bêbado nu no chão, e o filho dele já vai olhar a nudez do pai, e nós vamos observar todo o desenrolar daquela história. Os homens que deveriam se multiplicar, encher a terra, vão em direta rebelião contra Deus, se unem para fazer uma torre que vai até o céu para celebrar o nome deles mesmos. Então você vê que o desígnio do coração humano é continuamente mau. Mas de Ur dos Caldeus o Senhor chamou Abraão, com quem ele faria descendência e faria promessas também. O Senhor disse que da descendência de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. O Senhor promete uma terra, o Senhor promete uma descendência, o Senhor promete que da semente de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós sabemos que as promessas feitas a Abraão tinham tanto aspectos físicos que iam redundar na nação de Israel, e também iam chegar, tinham aspectos espirituais que iam chegar no nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. Então, como nós já temos estudado, quando nós observamos o Antigo Testamento com essa lente, falando a respeito de um Cristo que viria, as coisas ficam mais claras, porque a gente chega no lugar certo, onde a Escritura quer chegar. A Escritura vai dizer lá em Gálatas que Cristo é o descendente de Abraão. Então, nós vamos observar que o Senhor falou para Abraão que a sua descendência ficaria por um tempo sofrendo em terra alheia, por 400 anos. O Senhor falou isso em Gênesis. E quando a gente vai chegar em Êxodo, nós vamos observar que essas promessas que o Senhor falou para Abraão se cumpriram. Nós vamos observar em Êxodo tanto essa descendência sofrendo, nós vamos observar como o Senhor tirou eles de lá, e o Senhor falou que eles sairiam de lá com riquezas. Tudo isso já tinha sido dito lá em Gênesis, certo? Então nós vamos ver, por exemplo, o descendente de Abraão, e tudo ali com muitos símbolos e sinais que apontavam para Cristo também. Quando Abraão leva o seu filho Isaque para ser sacrificado, ali o pai sacrificando o seu próprio filho, e aí o anjo do Senhor: pare, não faça mal contra o seu filho, E aí o Senhor providencia o cordeiro. E a Escritura nos diz que Deus enviou o seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. O Pai
sacrificou o Filho no lugar de pecadores. Então, tudo aquilo ali também apontava de forma tipológica para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver a descendência de Isaac, nós vamos observar Jacó, formando ali o que formaria depois a nação de Israel. Né? Nós vamos observar os descendentes de Jacó, e o último descendente ali, José, indo para a terra do Egito, com todo aquele esquema que os irmãos dele fizeram contra ele, ele vai para o Egito, se torna ali uma autoridade proeminente no Egito. E nós observamos que o livro de Gênesis também fala que José, ele já tinha uma expectativa de que eles não iam ficar para sempre lá no Egito. Tanto que ele pede para que se prometesse que levasse os ossos dele quando eles saíssem do Egito. Né? Então, quando a gente vai chegar no livro de Êxodo, nós necessariamente temos que ter o background de Gênesis. Entendeu? Porque o livro de Êxodo está desenvolvendo aquilo que começou em Gênesis. Não está desconectado, certo? Então, por isso eu estou fazendo este preâmbulo aqui, certo? Então, vamos lá. Título do livro que nós vamos estudar hoje, Êxodo. Por que o livro tem este título? Porque Êxodo demonstra a saída do povo hebreu do Egito. Este é o fato histórico marcante desse livro. Êxodo quer dizer a saída. Por que Êxodo? Porque está falando principalmente ali de forma marcante de como aqueles hebreus que depois da morte de José, de nem se lembrarem mais quem José era, de passarem muitos anos, agora eles estavam cativos, escravos no Egito. E o livro de Êxodo vai mostrar como foi que eles saíram de lá, como foi que o Senhor, por meio de uma mão forte, usando o seu servo Moisés, tirou aquele povo do Egito. Então, por isso o nome do livro é Êxodo. Êxodo 19:1 diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, saída, êxodo, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Quando o livro de Hebreus, no Novo Testamento, vai se referir também a esta ocasião, ele diz o seguinte, Hebreus 11:22, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Né? Então, êxodo diz respeito a essa saída, a saída do povo de Israel da terra do Egito, certo? Quem foi o autor? Você está sem sinal aí, né? Voltou? Quem foi o autor de Êxodo? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento apontam para a autoria mosaica do livro de Êxodo. Por exemplo, tem vários textos no Antigo Testamento, eu não vou ter tempo de mostrar um por um, mas no material que eu já coloquei no grupo, vocês podem, caso queiram estudar, observar cada um desses textos. Josué 1:78, 8, 31, 32, 1 Reis, Neemias, Daniel, Malaquias. Então tem vários textos no Antigo Testamento que vão apontar para a autoria mosaica. Há uma tradição bem estabelecida de que Moisés escreveu o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, que os judeus chamam de Torá. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então há uma tradição bem estabelecida de que esses livros têm a autoria mosaica. O Novo Testamento também corrobora para isso. Marcos 12:25, Lucas 2:22, João 7:19, Romanos 10, João 5. E eu queria destacar que João 5:46 diz o seguinte: o Senhor Jesus disse, porque se de fato cresces em Moisés, também creias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito.
Então o próprio Senhor Jesus Cristo fala que Moisés escreveu ao seu respeito, certo? Então, com certeza Moisés foi, né, ali o autor destes livros. É certo que em partes que Moisés já não está mais vivo, houve uma outra autoria, né, mas a grande parte do livro é de autoria mosaica. Então, Desmond Alexander diz: uma tradição bem estabelecida associa Moisés à composição de Êxodo e dos outros livros do Pentateuco. A Bíblia de Estudo NAA diz assim: a autoria e a composição de Êxodo não podem ser consideradas isoladamente do restante da Torá ou do Pentateuco. A forma literária de Êxodo confirma isso, dado que este livro se inicia com uma lista de nomes que se refere a personagens e acontecimentos narrados em Gênesis. E os estudiosos, vários estudiosos, datam esse livro possivelmente entre o ano de 1447 e 1406 a.C., aí o período provavelmente da vida de Moisés. Tudo certo até aqui? Então, nós vamos conversar agora sobre o propósito, a ocasião e o contexto em que este livro foi escrito, certo? Como vimos, o livro de Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. Ele continua a narrativa de Gênesis. Ele se concentra no momento que os filhos de Jacó se multiplicam e formam a nação de Israel. Então, a primeira parte do livro apresenta os acontecimentos que cumprem a promessa feita a Abraão em Gênesis. Lá em Gênesis 15, no verso 13 e 14, o Senhor disse o seguinte, preste atenção: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Que coisa maravilhosa, né? Nós observamos uma profecia específica. O Senhor não escondeu de Abraão, seu servo, o que a sua descendência passaria. Ele disse: olha, eles vão passar por aflição por 400 anos, eles vão passar por esse sofrimento, né? Mas eu vou tirar eles de lá, né? E as pessoas, esses que os afligiram, né, serão julgados, e esse povo sairá de lá com riquezas. Foi exatamente o que aconteceu. A gente vê no livro de Êxodo que o Senhor levantou Moisés. O Senhor leva Moisés a retornar até o Egito. Moisés, ele vai falar com Faraó, que endurece seu coração, e posteriormente o Senhor também endurece o coração de Faraó. O Senhor envia as 10 pragas, cada praga triunfando sobre uma divindade, entre aspas, um ídolo que os egípcios criam, mostrando a sua mão forte, o seu poder. A última praga qual é? A morte dos primogênitos. O Senhor institui ali a Páscoa, e nós vamos observar depois que tudo isso está recheado também de figuras e tipos que apontavam para Cristo. Então não é à toa que Paulo vai chamar Cristo de Cordeiro Pascal, né? O Senhor tira esse povo com mão forte do Egito, e quando eles vão sair do Egito, é interessante que eles levam até as riquezas dos egípcios, até as joias dos egípcios é levada pelos israelitas. Além de não ficar ninguém, nem os animais, eles ainda levam as riquezas dos egípcios. E aí o Senhor abre o mar, eles passam pelo mar, o Senhor guia aquele povo por meio de uma coluna de fogo de dia, uma coluna de fogo de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, né? O Senhor destrói os cavaleiros de Faraó, fechando ali o mar. Então, tudo aquilo que o Senhor falou, a gente lê se cumprindo perfeitamente em Êxodo. Porque o Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele prometido, Ele vai
cumprir. Em tudo isso nós observamos também a respeito do caráter de Deus, que Deus é fiel. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Nós podemos confiar nas palavras de Deus. Todas as profecias que nós lemos nas Escrituras, sempre, desculpe, tem água aqui, por favor? Um copinho d'água. Sempre se cumpriram. E não é hoje que elas vão falhar. Você observa como aconteceu de forma específica, perfeita. Então aquele povo passou anos de escravidão, o Senhor tirou eles de lá, o Senhor julgou aquele povo e eles saíram com as suas riquezas. Tudo o que foi prometido lá em Gênesis. Então a primeira parte, obrigado, irmão Franquito. Uma bênção. A primeira parte, então, do livro de Êxodo, retrata o cumprimento dessas profecias. Certo? A segunda parte narra os acontecimentos que envolveram a aliança sendo revelada, confirmada, quebrada e renovada. Certo? Registra as instruções da aliança que o Senhor firmou com a nação de Israel, mediada por Moisés no Sinai. A segunda parte, então, vai tratar a respeito da aliança, daquilo que ficou conhecido como a antiga aliança, ou aliança sinaítica, ou alguns chamam de aliança mosaica. A aliança que o Senhor faz com a nação de Israel. As instruções começam quando o Senhor dá àquela nação os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra no Monte Sinai. Além disso, são apresentadas orientações sobre leis civis, sobre leis cerimoniais que deveriam reger aquela nação. Uma longa sessão também aparece detalhando especificações sobre a construção do tabernáculo. Então ali, o Senhor vai falar nessa segunda parte sobre essa aliança que vai fazer com este povo. Israel ali se tornando uma nação, o Senhor entrando em aliança com essa nação, o Senhor orientando eles, apresentando a sua lei àquele povo, estabelecendo uma teocracia. E esses temas serão ainda mais desenvolvidos nos próximos livros, que são Levítico e Números e Deuteronômio. Quando chega em Deuteronômio, Moisés registra a reafirmação dessas instruções e dessa aliança com a próxima geração que entraria na terra de Canaã. Uma vez que essa primeira geração, nós vamos ver que eles desobedeceram, ficaram vagando pelo deserto e não entraram. Certo? Então, como vemos aqui, a primeira parte mostra a respeito desta aliança, desta promessa que foi feita a Abraão a respeito do sofrimento do povo por 400 anos, como o Senhor tiraria eles com mão forte, como aquele povo, aquela nação que os tornou cativos seria julgada, como eles sairiam de lá. E a segunda parte, a aliança, como Deus entrou em aliança com aquele povo, os termos dessa aliança, a lei dos 10 mandamentos, a construção do tabernáculo e todos os pormenores, como aquele povo quebrou a aliança, como o Senhor depois os restaurou e daí por diante. Então são 2 grandes partes que nós observamos aqui. E se nós formos resumir o livro de Êxodo, eu trouxe um resumo desta obra aqui, a mensagem do Antigo Testamento, de Mark Dever. Ele resume da seguinte forma: os capítulos de 1 a 4 descreve as circunstâncias do nascimento e o chamado de Moisés. E aí a gente lembra, que o povo hebreu estava crescendo, que o faraó estava com medo deles se rebelarem. Então ele começa, além de reprimir aquele povo, a mandar matar os seus bebês do sexo masculino. É aí que a mãe de Moisés vai colocá-lo num cesto,
passar o betume ali e colocar ele no rio. E a filha de Faraó vai pegar Moisés. Então o começo vai mostrar os primeiros capítulos, essas circunstâncias, tanto do nascimento e do chamado de Moisés. Lembrando também que Moisés, né, mesmo tendo crescido na casa da filha de Faraó, ele também, né, se sentia indignado com o sofrimento daquele povo, e chega um momento que ele se torna um assassino. Ele mata, né, um israelita que estava agredindo ali um hebreu, e aí ele sai... O egípcio que estava agredindo o hebreu, e ele sai fugido do Egito, né? E vamos observar que ele saiu de lá dessa forma. E aí nós temos também a chamada do Senhor. Aí ele segue a vida dele, casa, e aí o Senhor vai chamá-lo ali, por meio daquela teofania, a sarça ardente. O Senhor o chama, né, diz: Moisés, tira a sandália, que esse lugar é santo e tudo mais. E o Senhor o chama, o comissiona, ele resiste, chama outra. Não falo bem. Moisés ainda resiste ali a sua chamada, o Senhor vai enviá-lo de volta ao Egito para falar com o Faraó, para tentar resgatar, para poder resgatar aquele povo, certo? E aí no capítulo 5 ao 15, registra a confrontação de Moisés com o Faraó, as pragas e o próprio êxodo. Então, do 5 ao 15, nós temos ali Moisés lidando diretamente com o Faraó. Aí começam as pragas. Como eu falei, cada uma daquelas pragas mostra o poder de Deus triunfando sobre aquilo que para os egípcios eram divindades, né? Então, cada uma daquelas pragas mostra o Senhor triunfando sobre os ídolos do Egito. E Faraó ali com seu coração endurecido, não deixando o povo sair, até que o próprio êxodo acontece. Nos capítulos 16 ao 18, relatam os 3 meses da jornada até o Monte Sinai. Então eles saíram de lá e foram até o Monte Sinai. E um detalhe, meus irmãos, também acontece no livro de Êxodo, algumas ocasiões que vão também apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. O povo no deserto, eles se alimentaram do maná. O povo no deserto, né, ele comeu aquele pão que desceu, que caiu do céu, né, e Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Então, muitos dos acontecimentos na vida de Moisés, do povo de Israel, estavam, de certa forma, preparando, apontando também para o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai observar sobre isso mais para frente. Capítulo 19 ao 23, detalha a aliança inicial feita no Monte Sinai, por ocasião do recebimento dos 10 mandamentos. Lembrando que a gente já estudou os 10 mandamentos, né? A primeira tábua diz respeito ao nosso relacionamento para com o Senhor. A gente, de forma didática, fala que são mandamentos verticais, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não chamar o nome do Senhor em vão, observar o dia de descanso. Então são mandamentos relacionados ao nosso relacionamento com Deus. E a segunda tábua, mandamentos relacionados ao nosso relacionamento com o próximo: honra teu pai e tua mãe, não matarás, e daí por diante. Entendeu? Então, o Senhor deu explicitamente essa lei moral para aquela nação. Além disso, também, mandamentos civis e cerimoniais que guiariam aquela nação sobre uma teocracia. No capítulo 24 ao 31, fala a respeito de 40 dias e noites de Moisés no Monte Sinai, das instruções que Deus deu em relação ao tabernáculo. A gente vai observar depois do tabernáculo também. A própria figura do tabernáculo tem muito a nos ensinar a respeito do Senhor Jesus Cristo, da redenção proporcionada por Ele, sobre o caráter de Deus. Então, tudo aquilo ali não era à toa. O Senhor, como quem está usando elementos físicos, palpáveis e visíveis, está ensinando realidades espirituais tremendas, que seriam mais claramente expostas agora no Novo Testamento. Principalmente quando a gente lê o livro de Hebreus, quando faz aquela relação, por exemplo, do tabernáculo
físico com o verdadeiro tabernáculo, da expiação que era feita com os animais, e Cristo que oferece uma expiação perfeita de uma vez por todas, da figura do sumo sacerdote, que podia só ele entrar no Santo dos Santos. Cristo é o perfeito sumo sacerdote que adentra na destra do Pai. A gente vai conversar sobre isso, mas é importante a gente ter essa noção de que todas essas sombras, essas figuras, esses tipos estavam preparando aquele povo também para falar a respeito dessas realidades espirituais. Capítulo 32 descreve o horrível incidente do bezerro de ouro. Então, mesmo com todas essas revelações especiais de Deus, mesmo com a entrega da sua lei, claramente proibia fazer imagens para adorar o Senhor, aquele povo, pede para Arão fazer um bezerro de ouro. Capítulo 35 ao 40, só um detalhe, o bezerro de ouro era uma tentativa de adorar o Deus de Israel por meio daquele bezerro. A ideia deles não era o seguinte: olha, a gente está criando um novo Deus, que vai ser esse bezerro. Não, a tentativa deles era o seguinte: nós vamos adorar Yahvé por meio desse bezerro. Isso também é proibido. Isso quebra qual mandamento? Quebra o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Capítulo 35 ao 40 finaliza com a meticulosa obediência do povo às instruções de Deus para a construção do tabernáculo, certo? Então aqui nós temos um resumo do livro de Êxodo. Só um segundinho. Tá. Agora nós vamos conversar sobre a interpretação. Eu falei um pouco sobre o autor, falei um pouco sobre a data, sobre o contexto, o propósito, a ocasião, o resumo desse livro, os principais elementos que encontramos ali. E agora nós vamos falar sobre a interpretação de Êxodo, Vamos lá. Então, Êxodo, como eu já falei, pressupõe que o seu leitor já conheça o conteúdo de Gênesis. Então, isso se torna evidente, porque a sentença de abertura do livro utiliza o nome Jacó e Israel, sem explicar que se refere à mesma pessoa, que é no livro de Gênesis que fala dessa mudança de nome, de Jacó para Israel. Então, Êxodo, ele trata esse assunto sem explicar que se falam da mesma pessoa. Ele está pressupondo que você já sabe dessa informação, certo? Êxodo, noutra parte, faz referência ao pacto de Deus, com os patriarcas de Gênesis. Como eu falei, e Êxodo vai mostrar cumprimento de promessas que Deus fez com Abraão. E isso, você pressupõe que você já conhece o que Deus falou com Abraão. Então, isso estabelece a base da expectativa de que Deus finalmente estabeleceria os israelitas na terra de Canaã. Então, o Senhor tinha prometido para Abraão uma terra, e aquele povo que está saindo de Israel vai ser guiado para uma terra, que seria a terra de Canaã. Então, o Êxodo também antecipa eventos futuros que serão desenvolvidos no livro de Levítico e nos outros livros seguintes, certo? Então, isso são algumas questões importantes para nós considerarmos sobre a interpretação de Êxodo. Eu trouxe aqui uma citação que eu achei muito interessante do Desmond Alexander. Eu queria ler para vocês e pedir para vocês prestarem atenção. Ele diz o seguinte: embora o ritual da Páscoa envolva expiação e consagração como modelos para que as pessoas se tornem santas, o livro de Êxodo sublinha que a perfeita comunhão com Deus não é alcançada. Êxodo não conclui com os planos de Deus para os israelitas e para toda a humanidade sendo consumados. O tabernáculo possibilita Deus habitar no meio do acampamento israelita,
mas a tenda em si funciona como uma barreira de proteção entre Deus e a humanidade. A construção do tabernáculo é simplesmente uma etapa inicial para que a glória de Deus encha toda a terra, quando o céu e a terra se tornarão um só. O desenvolvimento em Êxodo é um passo significativo no plano de salvação divina. Porém, ainda há mais etapas para ocorrer. Os eventos registrados em Êxodo apresentam um modelo de como a relação quebrada entre Deus e a humanidade pode ser restaurada, indicando de modo implícito que um grande êxodo está reservado para o futuro. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Por quê? Porque mostra que ali não resolveu o problema. Aquele relacionamento quebrado com Deus, os seres humanos foram expulsos da presença de Deus no Éden. Em Êxodo, mesmo que Deus tenha já estabelecido o tabernáculo, que de certa forma mostrava a habitação de Deus entre o povo, o tabernáculo de certa forma expressava a barreira. Não é qualquer forma que você chega na presença de Deus. Então Deus está mostrando de forma palpável e visível o que o pecado fazia, por exemplo. Como era possível chegar perto de um Deus que é santo, que era necessário um sacrifício, que derramamento de sangue era necessário, que a presença dele era algo restrito, santo, puro, que havia um véu que estava separando ali o povo de chegar à presença de Deus. Então, em Êxodo, isso já não é resolvido ainda. A antiga aliança não resolve o problema. Ela está expondo a situação, certo? Qual era o propósito da antiga aliança? Vamos observar aqui. Pergunta: qual era o propósito dessa antiga aliança, então? Em primeiro lugar, preservar a linhagem messiânica e o pacto da graça. Deus prometeu a Abraão e seus descendentes que seu herdeiro seria o Messias prometido. O privilégio da nação de Israel foi trazer esse Messias prometido. Por que a Bíblia diz que a salvação veio dos judeus? Porque Jesus era judeu. O Messias prometido viria dessa linhagem. As leis dadas a Israel, além de servirem para organizar aquele povo, também ajudava a distinguir aquela nação de outros grupos étnicos e preservar a descendência messiânica prometida a Abraão, bem como conservar sua genealogia. Queridos, foi dado para os israelitas leis dietéticas, leis cerimoniais, leis civis, tinha a circuncisão também, que o Senhor deu a Abraão e também entra na antiga aliança. Tudo isso, de certa forma, separava os judeus de outras nações, porque outros povos se misturavam e perdiam totalmente a sua identidade. Não tinha como preservar uma linhagem, uma genealogia. Então, sem uma documentação cuidadosa dos registros familiares, seria impossível provar que o seu Jesus era da família, que o Senhor Jesus era da família de Davi. De modo providencial, Deus fez uma provisão para isso no pacto mosaico. Então, a aliança mosaica, a antiga aliança, preserva a linhagem do Messias. Nós temos genealogias, nós temos esse registro, essa separação para com outras nações. Tudo isso tinha um propósito. Portanto, um dos motivos da antiga aliança era a preservação da linhagem messiânica do descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Esse é Jesus Cristo, conforme Gálatas 3,16. E é notável que o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus e apresenta Jesus como filho de Davi e filho de Abraão. Você vai ver isso lá em Mateus 1:1. Além disso, a antiga aliança preservou a promessa a respeito desse pacto da graça, a respeito dessa salvação, que seria estabelecida na história como uma nova aliança,
Como Paulo afirma em Romanos 3:2, a respeito dos benefícios dos judeus em relação aos demais povos, as palavras de Deus, ou em outras versões, os oráculos de Deus, lhes foram confiados. Então essas promessas foram confiadas, eles tinham a expectativa da vinda de um Messias. Então essa promessa foi transmitida também para os israelitas. Então, um dos objetivos, preservar a linhagem messiânica e preservar o pacto da graça, a promessa sobre o pacto da graça, a promessa sobre a salvação em Cristo, que viria. Em segundo lugar, a antiga aliança aponta tipologicamente para Cristo. Isso eu já falei aqui dezenas de vezes. Todo o sistema sacrificial, o ofício do sumo sacerdote, o tabernáculo, demonstravam que o Senhor é santo, que a sua presença era restrita, que a transgressão da lei demandava derramamento de sangue. Os diversos tipos, sinais e figuras prefiguravam aquele que é maior do que eles mesmos, a saber, Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então você deve examinar as Escrituras. Nós vamos observar inúmeros tipos no Antigo Testamento que apontavam para Jesus. Por exemplo, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o pão da vida, e daí por diante. Eu trouxe aqui para vocês um desenho do tabernáculo. Aqui, ó. Essa parte de fora é o átrio, né? A parte de dentro é o lugar santo, e bem aqui tem uma cortina que separa o lugar santo dos santos dos santos. Então os sacrifícios eram feitos do lado de fora. Aqui na parte de dentro tinha a mesa com os pães, cada pão representando uma das nações de Israel, o candelabro, a cortina, que era o véu que separava, e aqui dentro a arca da aliança. Aqui você tem a planta baixa do tabernáculo. Você observa 3 partes: átrio, lugar santo, santo dos santos. Certo? Então, isso tudo estava mostrando que a presença de Deus é algo sagrado, santo. Não se pode chegar de qualquer forma na presença de Deus. Dentro da arca da aliança ficavam as tábuas da lei. O que isso mostrava? O que a lei, ela mostra o nosso pecado. Por exemplo, o mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe. Aí quando tu desonra o teu pai e tua mãe, a lei está mostrando que você é um pecador. Entende? Então a lei, ela mostra, você é um pecador. Ela expõe o pecado. Não cobiçarás, você cobiçou, você é um pecador. Então, a lei, ela mostra o pecado, mostra a condição do ser humano. E as leis cerimoniais, que envolviam sacrifício de animais, derramamento de sangue, elas vão ensinar que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Que para resolver o problema do pecado, sangue precisa ser derramado. Não é à toa que muitos entendem que ali quando Adão e Eva pecam, e eles se vestem de folhas de figueira, como é que Deus os veste depois? Sangue foi derramado. Um animal foi morto para poder cobrir ali a nudez deles. Alguns entendem que esse foi o primeiro sacrifício. Porque o Senhor está mostrando que sangue precisa ser derramado, um sacrifício precisa ser feito. Não é qualquer um que pode chegar lá, somente o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote que poderia entrar no Santo dos Santos para interceder pelo povo. E esse sumo sacerdote lá era um pecador, porque ele não era um sumo sacerdote perfeito. O seu sacrifício não era perfeito ainda, mas tudo isso ali, de certa forma, estava sinalizando, simbolizando. Então ele oferecia sacrifício pelos pecados dele mesmo e pelo pecado do povo. Então mostra que é necessário um mediador, é necessário alguém para interceder entre nós e Deus. Então toda essa figura está falando a respeito do sacrifício que Cristo ofereceria. Cristo, nas Escrituras em Hebreus, vai ser chamado de um sumo sacerdote
perfeito. Cristo, em Hebreus vai dizer que Cristo ofereceu um sacrifício perfeito de uma vez por todas. E quando Cristo morreu, o que aconteceu? Literalmente, o véu se rasgou de cima a baixo. Isso mostra que em Cristo nós temos acesso a Deus. E Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Que Cristo intercede por nós. Ele é aquele que está à destra do Pai e intercede por nós. Então, por meio dele nós temos acesso a Deus. Vocês entendem a importância de mostrar de forma visível, para a gente compreender hoje essas realidades espirituais profundas? Deu para entender? Então, a antiga aliança apontava tipologicamente para Cristo. Tem um livro também, que ainda não foi traduzido para o português, mas vai ser pela editora Pronobis, se Deus quiser, que eu trouxe aqui algumas relações que ele vai observar entre o que nós lemos no Êxodo e na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu achei muito interessante e trouxe para vocês. Êxodo na vida de Jesus. Mateus apresenta Jesus como a semente, é muito prometida. Ele então embarca em uma viagem pela vida inicial de Jesus, que mostra, recapitulando a história de Israel, cumprindo promessas e repetindo padrões. Nós observamos que por causa dos seus sonhos, José, filho de Jacó, leva a família para o Egito. Tendo recapitulado a descida dos patriarcas de Israel ao Egito. Então, assim como José, por meio de um sonho, ele levou a sua família para o Egito, nós lemos que os patriarcas também foram levados ao Egito. Após a morte de Herodes, em cumprimento de Êxodo de Israel, Mateus cita Oséias: do Egito chamarei meu filho. Herodes massacra os meninos nascidos em Belém. Assim como o faraó falhou em matar Moisés, Herodes falhou em matar Jesus. Nós observamos essa relação. Tem certas coisas na Bíblia que a gente tem que prestar atenção para poder enxergar, Então, observa aqui, que coisa incrível, Então, aqui, assim como o faraó falhou em matar Moisés, Herodes falhou em matar Jesus. Os dois foram perseguidos bebezinhos, Enquanto através de Moisés o Senhor enviou 10 pragas no Egito, e eles deu a lei no Sinai, Jesus dá o sermão da montanha, depois valida o seu ensino com 10 obras poderosas em Mateus 8 ao 10. Mas poderia ser dito, mas isso é suficiente para mostrar que Mateus apresenta Jesus cumprindo os padrões do Êxodo em sua vida. João faz o mesmo como pode ser visto pela maneira como ele apresenta Jesus, como cumprimento do maná do céu, como eu já citei aqui. Assim como os israelitas comeram o maná, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Cumprimento da rocha onde a água fluiu. E como Israel foi conduzido pela coluna de fogo no deserto, Jesus diz que quem o segue não andará em trevas, porque ele é a luz do mundo. Jesus cumpre o levantamento da serpente de bronze, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim como Moisés erigiu a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso é muito, muito legal da gente observar esses tipos no Antigo Testamento. Isso aqui são só alguns que eu trouxe para vocês. Esse livro tem muitas outras referências sobre esse assunto, mas por enquanto só tem em inglês. Mas é um excelente livro do James Hamilton. Em terceiro lugar, a antiga aliança manifesta o pecado dos homens e os conduz a Cristo. Então, o terceiro propósito da antiga aliança é que ela manifesta a culpa, aprisiona todas as coisas sobre o pecado. Romanos 3, do 19 ao 20, diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
Então, a lei explicita aquela norma que já existia na consciência, que já havia sido colocado dentro do homem desde o princípio. Ela simplesmente expõe, manifesta claramente o pecado do homem. Então, todos esses princípios morais, todo ser humano ele tem o conhecimento em algum nível. Mesmo aquele que nunca foi numa igreja, ou que nunca conheceu, né, ou não era um judeu que conheceu os 10 mandamentos, todo ser humano ele tem alguma noção a respeito do que é certo e do que é errado. Agora, quando isso é colocado em tábua de pedra, é explícito, isso torna mais claro ainda. Né? Explicita aquilo que já existia na consciência. Olha aqui, John Bunyan disse o seguinte: a própria substância dos 10 mandamentos foi dada no jardim antes de serem recebidos no Sinai. Porém, eles estavam tão obscurecidos no coração do homem, que os seus pecados não foram mostrados de modo tão claro quanto posteriormente. A lei foi acrescentada, ou mais claramente dada no Sinai, em tábuas de pedra, para que a ofensa abundasse, ou seja, para que pudesse ser manifesta e aparecer claramente. Por exemplo, quando Caim matou Abel, ele estava pecando? Estava. Qual o mandamento? Não matarás. Já tinha a lei na pedra? Não, mas na consciência. Ele já tinha essa noção, mas agora está explícito, agora está gravado pelo dedo de Deus em pedra, para que fique ainda mais claro a condição do ser humano, certo? O Pascal Denot vai dizer, os sacrifícios da antiga aliança, não podiam cumprir a justiça da lei efetivamente. É por isso que as leis tiveram um valor tipológico e temporário. Enquanto fossem oferecidos esses sacrifícios, lembravam que os requerimentos da lei não eram satisfeitos, uma vez que o pecado ainda subsistia e que essa lei pesava sobre os membros da antiga aliança como uma maldição. Então, eles não, o sangue de bodes e carneiros não resolvia o problema do pecado. Por isso, continuamente, eles tinham que ser feitos. Então, eles não estavam resolvendo ainda a situação, eles estavam apontando tipologicamente e eram provisórios, estavam preparando aquele sacrifício perfeito que viria. Assim, Cristo nasceu sob a lei para cumpri-la em sua perfeita obediência. Cristo, portanto, cumpre a lei perfeitamente, como ela foi revelada na antiga aliança. Os termos que ele cumpriu foram aqueles do seu pacto de obras, que é o pacto da redenção entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Então, meus irmãos, é aquela visão que eu também já expus para vocês do raio-x. A antiga aliança manifestou a condenação do homem, ela serve como um raio-x que mostra o problema, mas não resolve, apenas manifesta a condição de que a pessoa se encontra e conduz o paciente ao médico, que é quem pode realmente tratar do problema identificado. Nesse caso, o médico é Jesus Cristo. Então, a lei mostra a situação, o raio-x mostra, olha, você está ruim, mas o raio-x não resolve o problema. Quem vai resolver? O médico. E quem é o médico? É Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele é quem resolve a parada, certo? Só para nós concluirmos aqui, para ficar bem claro, a antiga aliança era uma aliança nacional com a nação de Israel, era uma aliança condicional, na qual se eles obedecessem, eles seriam abençoados na terra de Canaã. Se eles desobedecessem, seriam amaldiçoados naquela terra. A entrada naquela aliança era por nascimento físico, eles eram circuncidados ao 8º dia e faziam parte daquela aliança, daquela nação, né? E ela, de certa forma, preparava e apontava para algo superior a ela mesma, que era para a nova aliança em Jesus Cristo. E aqui a gente tem uma comparação. A antiga aliança, a entrada era por nascimento físico. Na nova aliança, a entrada é pelo novo nascimento. A antiga aliança, a circuncisão era física, era um ato exterior na carne.
Na nova aliança, a circuncisão do espírito no coração é a regeneração. Na antiga aliança, a lei foi escrita na pedra. Na nova aliança, a lei é escrita na mente e no coração do povo. Na antiga aliança, a adoração era exterior, cerimonial. Na nova aliança, a adoração é em espírito e em verdade. Na antiga aliança é prometido um reino físico, a nova aliança promete um reino espiritual. A antiga aliança promete uma herança terrena, a terra de Canaã. A nova aliança, uma cidade celestial, novos céus e nova terra. A antiga aliança era temporal e a nova aliança era eterna. Em outras palavras, tipo e antítipo, né? O antítipo é superior ao tipo. Para a gente concluir, eu trouxe umas perguntas para refletir, e agora eu quero a participação de vocês. Já falei demais. Vamos orar primeiro para encerrar, né? Senhor, te agradecemos por essa aula, e que essas preciosas verdades venham estar gravadas nos nossos corações e aumentar a nossa devoção e amor por Ti. Que as nossas vidas estejam permeadas da Tua palavra, que venhamos viver para a Tua glória. Guia a vida de cada um de nós, Senhor, e nos ajuda a compreender cada vez melhor a Tua lei, a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu trouxe perguntas para você.